Olá, pessoas de valor, invade mais uma vez aqui a De Casa, um lugar maravilhoso. A cada semana a gente vai num espaço incrível e eu vou ter que confessar para vocês, porque hoje eu tô aqui com a Renise Gomes, e aí eu vou falar para vocês uma coisa. Toda vez que a gente vai gravar o programa atrasa, porque a Renise chega aqui para a gravação e ela fica encantada com os cenários da De Casa, e aí ela vai, invade, tá, e mostra para os convidados, porque a De Casa realmente é incrível. A gente não precisa nem fazer merchandising. É deslumbrante é incrível, né? E mesmo que a gente venha muitas vezes, a gente vai se surpreendendo com móveis novos, material novo. E eu mudei de casa há pouco tempo. Ai, dessa vez... Agora ela já começa a olhar, ela sempre vê, tem isso aqui, aquilo, mas aí agora vê que já como potencial cliente mesmo, né? Olha, Rê, assim, eu tenho uma coisa que a gente fala, né, do diferencial do programa, que a gente não combina a pauta, não combina nada, assim, as pessoas vêm para fazer o Pessoas de Valor assim, meu Deus, o que é isso, né? E hoje a gente tem uma amiga sua, né? Sempre que vem a Renise, a gente convida uma pessoa que é amigo comum, ou uma convidada dela, justamente para a gente poder fazer essa química que faz do Pessoas de Valor tão legal, né? A gente tem aí entrevistados, né, grandes entrevistados, né, de várias regiões do país, internacionais, tá? Então é muito legal. E hoje a gente trouxe uma jovem, né? Sim. Que é a Maísa Borges. Ela é empresária, ela tem uma empresa de endomarketing e ela trabalha, e ela é do Rotary. A vida, ela tem uma trajetória que a gente pode depois falar, que ela veio passando, uma pessoa admirável, né? Então ela veio passando desde o Kids, uma vida no Rotary, de muito. Quantos anos você... Eu tô dentro da família rotária, 16, 17 anos, bastante tempo. Metade da vida dela. Eu queria explorar um pouco esse lado por ela ser de comunicação, e eu também, né, colegas, né, e aí também recentemente entrevistei o Toninho Garcia, que é um publicitário da Antiga aqui na Baixada, super conhecido, super conceituado e premiado. Queria explorar um pouquinho, porque para mim quando fala em endomarketing, e como eu também sou dessa parte, né, inclusive eu leciono em relações públicas, tá, essa parte da comunicação interna, a comunicação das empresas, e aí é uma visão que a gente fala para as pessoas hoje em dia dos stakeholders, né, dos públicos de interesse, a comunicação das empresas, das organizações, elas estão cada vez mais se incomodando, se importando com as pessoas. A comunicação e o RH cada vez estão mais juntos. Com certeza. Eu acho que a pandemia, ela acelerou muitas coisas também, que já eram previstas para um futuro, né? Eu falo assim, e eu comento tanto com clientes quanto para fora, que a gente se engana quando fala que o primeiro cliente é o externo, né? Quando na verdade o principal cliente de qualquer empresa é o interno. Se você não cuida bem do seu colaborador, o seu colaborador não vai cuidar bem do seu serviço, do seu produto. Então é a base de tudo. Ainda há um movimento de crescimento nessa área, né? É pouco, mas é essencial. Então, se você não cuida de quem está dentro, como que você quer que quem esteja dentro cuide de quem vem de fora, né? Que ofereça melhor, que faça melhor. Então, assim, eu sou da típica frase que pessoas felizes trabalham felizes, fazem tudo mais feliz. Produz muito mais, né? Com certeza. A produtividade no ambiente tóxico, por exemplo, a gente sabe, não funciona, né? Sim. A gente fala muito isso sobre a toxicidade, né? E aí me vem uma coisa que até queria também trazer você, para a gente poder então bater um papo sobre essa questão da toxicidade dos ambientes de trabalho, porque assim, muitos ambientes de trabalho viraram as casas das pessoas. E aí tem dois aspectos assim que para mim são bem dificultosos, que é assim, quando você está no escritório, você fica sabendo das coisas praticamente porque você encosta com o teu colega na copa e no cafezinho fica sabendo, olha, a Renise foi promovida. Só que agora a copa é a tua cozinha na tua casa e aí a dele na casa dele. Dele na casa dele. Então eu fiquei sabendo da Renise que estava na casa dela e eu na minha, então assim, dificulta a comunicação. E aí a gente envolve também a questão do clima, né, de como fazer com que essas pessoas estejam comprometidas com os propósitos da missão da empresa, tudo mais. E já era difícil junto, né? Quando as pessoas estavam na empresa, havia todo um trabalho tanto da liderança quanto do RH, né? E em trabalhar isso, né, já tinha toda a questão do engajamento, do comprometimento, de uma comunicação realmente assertiva ali, trabalho em equipe. Imagina a distância, né? Com esse híbrido, né? Trabalho híbrido, com as pessoas em casa, home office, né? Porque eu motivo o cara, mas ele tá num clima que não é o clima que eu criei pra ele, né?
Porque na prática eu tô assim, né? Vou comunicar, vou fazer uma campanha, por exemplo, motivacional, para esses caras vestirem a camisa da empresa e tal, porque ele tá aqui no meu pátio, né, na empresa, ele tá aqui no meu escritório, na contabilidade, no financeiro. Aí, de repente, ele tá numa estação de trabalho que às vezes é o próprio computador dele, porque não é toda empresa que disponibiliza o equipamento. E aí, de repente, ele na casa dele, com o filho gritando, a mulher falando, vai lá no supermercado. Eu falo, pô, mas tô no expediente. Não é todo mundo que tem disponibilidade de montar um escritório, né, um espaço reservado. Como que você vê isso? Assim, eu trabalhava, na verdade, em outra empresa antes de abrir a minha, e eu vi essa mudança acontecer, né, dentro da minha própria casa também, porque eu e meu marido fomos trabalhar dentro de casa, e com o cachorro latindo, só não tinha criança, mas o cachorro, e eu acho que é você saber dividir também, e a empresa também enxergar o outro lado, né? E escutar o seu colaborador. Existem pessoas que não se adaptam com 100% online, tem pessoas que preferem, porque começaram a poder ver também o crescimento do seu filho, a ver o desenvolvimento da criança que você não tinha antes, né, quando você estava no escritório. Mas eu acho que é ponderar. O que a pandemia também trouxe é, assim, o burnout, né? Foi absurdo durante esses 2 anos, porque as pessoas com o computador em casa, deixa eu dar uma olhadinha, vou ficar mais um pouquinho, e aí vai da empresa também olhar para o seu colaborador e falar assim, olha, não, calma, ou oferecer um ambiente melhor. Tem muitas empresas de São Paulo, fora do estado, que ofereceram recursos para os seus próprios colaboradores, ou deram como ajudar a comprar uma cadeira, ou mandaram uma cadeira, foram visitar onde a pessoa estava trabalhando para ver se era adequado, né? Economicamente, exato, tudo. E eu acho que assim, é uma balança, né? Os dois lados têm que entender, porque óbvio, se você está dentro de casa e você tem um filho, seu filho vai gritar, ele não vai entender. Uma criança de 5 anos não vai entender que o pai está numa reunião. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso, assim como o colaborador aprendeu a vir para o home office, a empresa também, ou a maioria das empresas, literalmente da noite para o dia, tiveram que se reinventar. E a comunicação também mudou muito, né? Assim, porque você hoje atuando, né, até como empresária, né? Mas se a gente for pensar nos ambientes, independente do porte da empresa, nos ambientes onde a comunicação ela era muito direta, de repente a gente tem assim, poxa, como que eu vou conseguir fazer essa mensagem chegar para pessoas que estão em ambientes de trabalho, que fazem parte da mesma organização, mas que estão em ambientes de trabalho tão discrepantes, tão diferentes, né? Sim, eu acho que o principal ponto da empresa, né, seja ela estando híbrido ou 100% home office ou dentro da empresa, é a comunicação interna. Se você comunica a pessoa certa, no momento certo, da maneira correta, a empresa flui em um só. Se você... não adianta você distribuir para todos, às vezes, uma mensagem que ela cabe somente ao departamento de RH, somente ao departamento financeiro. Claro, existem mensagens que devem e são enviadas para toda a empresa, como tem as focais, né, as que são em foco. Então, isso é muito importante, né? Para isso que existe a comunicação interna bem estruturada, um endomarketing bem feito e sempre a comunicação e o RH cada vez mais andam juntos, porque realmente esse é o futuro, né? Sim. Agora, Renise, tem uma questão que eu falo até em curso de oratória, e você também como treinadora de líderes, né? Você é uma mentora de líderes. A gente se pega muito assim, né? Que uma grande competência que é trabalhada, sempre foi muito trabalhada e que agora é extremamente exigida é a comunicação, né? Ari, eu vou até fazer um comentário. Como fazer para ajustar? Então, eu tenho um programa de desenvolvimento de liderança que agora está na 3ª turma e cada vez que eu vou refazendo ele, eu vou aumentando o espaço da comunicação. Hoje, 1/3 do programa são partes da comunicação porque é a necessidade que eles mais têm, é o que mais, por mais que se fale da importância as pessoas não conseguem. Porque o mundo traz, então como fazer? Precisa estar atento a essa comunicação, precisa trabalhar feedback, delegação, precisa ouvir, fazer uma escuta ativa, uma escuta estruturada, né? Saber, seja
em home office, seja presencial, de qualquer forma, né? Porque, como a Maísa falou, né? É essa comunicação que é ali a base, né? Da empresa, de você conseguir engajar as pessoas, né? Trazer o comprometimento delas. Então, a comunicação é tudo. E nós temos que gastar um tempo. Porque nesse mundo louco, nesse mundo de tanta informação, a gente se perde com tanta coisa e não detecta o que é importante. Então, se eu tenho e-mails de forma exagerada, que você não foca, igual a Maísa falou, vai tudo para todo mundo, então eu passo os olhos em tudo e não vejo o que ninguém lê. Então, são muitos detalhes, o tipo da reunião, a reunião em pé, a reunião mais rápida, objetiva. Preciso mesmo dessa reunião? Qual a pauta? Né? Então, é a comunicação de e-mail, de WhatsApp, das redes internas, tudo isso tem que ser muito pensado e repensado. Agora, qual é a maior dificuldade assim, que você vê nessa questão, até de implantação mesmo, né? Você deve pegar empresas de portes diferentes como clientes. O foco, né, que eu peguei são pequenas e médias, exatamente por não saberem muito ainda, né? Eu venho de São Paulo, né, do mercado de São Paulo, onde é muito comum o endomarketing dentro das empresas, seja pequena, média ou grande porte, multinacionais. E por isso que eu resolvi vir para Santos com isso, né? Como uma novidade. O principal desafio é o próprio, seja o diretor, o sócio, o CEO da empresa, ter a visão de que o seu colaborador é seu principal cliente, ponto. Porque a gente vem de uma cultura em que as pessoas veem o principal cliente, o externo, o que vai comprar, o que vai fazer, o que vai pedir. E não é, porque eu tive até exemplos essa semana de um colega meu que trabalha numa empresa e ele veio falar para mim, para o meu marido, sobre um produto da empresa e falando e contando que é maravilhoso. E aí eu comentei com o meu marido, eu falei, olha aí, isso é um endomarketing bem feito dentro da empresa. Porque se ele não gostasse do ambiente onde ele trabalha, se ele não gostasse do que ele faz, ele jamais chegaria pra gente para falar. E ele veio, é uma propaganda querendo... Né? Sim, e é uma propaganda sem custo, né, para a empresa, se você parar para pensar. Tem autoridade para falar tanto bem como mal. Sim. Porque se você chega e fala assim, pô, esse produto aqui eu tô a fim de experimentar. Aí você encontra um cara que trabalha dentro da empresa, que fabrica o produto e fala assim, não experimenta esse produto que ele é horrível. Aí acabou, né? E o importante também, assim, são os diretores, empresários entenderem que você ter a sua empresa como uma vitrine de uma outra pessoa de fora falar assim, nossa, olha que legal que essa empresa faz para os colaboradores, poxa, eu queria tanto trabalhar nessa empresa. Então isso é muito importante também, né? E pessoas, como a gente comentou no início, que não estão felizes, isso é uma pesquisa, é oficial, produzem 33% a menos do que pessoas felizes no seu ambiente de trabalho. Isso é muita coisa para a empresa, né? E a rotatividade dentro da empresa é ruim para a empresa, para o empresário, porque você está saindo alguém, entra alguém novo. Você perde tempo para ensinar essa pessoa, você para alguém para ensinar essa pessoa. Lá atrás, a gente tinha a empresa que ela fazia o produto que ela queria e empurrava. Tá aqui, ó, você compra porque só tem esse. Sim. Então, eram modelos, ela não era nascida ainda, mas os modelos eram assim, a empresa era cada uma com seu produto e tal. Depois veio muito forte um ciclo onde o rei é o cliente, né? O cliente Ele fala como tem que ser o produto. Exatamente, os produtos são mais customizados e é o cliente que paga o seu salário, são essas frases assim. Sim. Que realmente o cliente tem que ser valorizado, sim, realmente. Mas agora a gente entrou nessa fase, né, do endomarketing, da gente valorizar quem está com a gente. Às vezes eu tenho líderes, né, pessoas que eu atendo ou no individual ou no líder eficaz, que traz essa questão, como que eu faço para engajar, como que eu faço para motivar? Então, assim, antes, né? Ele vai se motivar naturalmente a partir do momento que porque liderança é você influenciar, né? Vocês sabem muito bem, sim, é você influenciar e desenvolver as outras pessoas. Então, quando você, no papel de líder, está ali influenciando, passando, né, orientando e preocupado com o desenvolvimento dele,
À medida que você delega, à medida que você vai dando os feedbacks do que acertar, à medida que você envolve nas reuniões para que ele opine sobre produtos, sobre venda, sobre tudo, essa pessoa naturalmente ela vai se engajar, naturalmente ela vai se comprometer com a empresa e vai chegar num grupo. O ambiente da empresa é totalmente ela diferente. Vai se sentir parte, né, da empresa, não só mais um. Eu sou só mais um. Não, eu faço parte, eles me escutam e o que eu falo está sendo levado em consideração. E isso é primordial para qualquer empresa. E não é preciso fazer nenhum trabalho de engajamento. Se você precisa fazer esse trabalho de engajamento, é porque alguma coisa está errada na estrutura principal. Exato, na base. Né? E se você não está no seu papel de líder desenvolvendo o seu colaborador, se você, né? Olha só, a conversa é muito rápida, o tempo passa e eu vou chamar o intervalo, 1 minuto, a gente volta com pessoas de valor. Você já ouviu falar no Brain Talks? O Brain Talks é mais nova proposta de levar o conhecimento de neurociência ao alcance de todos. O Brain Talks traz palestrantes, professores, médicos, estudantes e especialistas para tratar temas relacionados ao universo da neurociência e sua aplicação em diversos contextos, seja no mundo corporativo, educacional e até mesmo para a sua vida. Afinal, nós somos o nosso cérebro e tudo isso num clima descontraído, com direito à música, em um dos espaços mais incríveis de São Paulo, a Cal Coworking Unidade Berrini. O Brain Talks acontece a cada 3 meses e foi idealizado por Flávio Maneira, um executivo do setor da saúde e educação com mais de 20 anos de experiência. Inscrições e todas as informações no site braintalks.com.br. Vagas limitadas, hein? Bora! Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Estamos de volta com pessoas de valor e agora mudou o bloco, mudou o assunto completamente. Porque o legal quando a gente traz entrevistados assim que tem uma versatilidade, que são pessoas inteligentíssimas, a gente pode falar de tudo. Por exemplo, já trouxe o Alexandre Quartzo aqui para falar de ortomolecular, mas a gente já falou de filosofia, já falou de um monte de coisa. Roberto Debs, que é médico, psicólogo, constelador. O Flávio Maneira, a gente fala de neurociência, mas fala de desenvolvimento profissional, um monte de coisa. E Renise, então, um monte de coisa. E aí, como a Maísa está aqui e a gente também citou no início essa questão do Rotary, eu vou trazer um pouco esse corpo que hoje a gente fala muito de ESG, né, da governança e tal, mas principalmente do trabalho de solidariedade, né? Eu lembro quando a gente lançou o Pessoas de Valor, estava até a Adriana da de casa e o Ricardo Oliana, para a gente falar da importância do trabalho solidário, dessa questão, né, de engajar as pessoas em causas, né? E o endomarketing tem um pouco a ver com essa questão de construir um engajamento, né, nas pessoas. Como que você vê essa questão da motivação de colocar, por exemplo, os colaboradores, independente do porte da empresa, fazendo um trabalho? E aqui não é entrar num clube de servir, mas efetivamente estar lá na ponta, no varejo, atendendo as pessoas que estavam, de repente, em situação de vulnerabilidade, assim por diante. Como que você vê essa construção? Até porque metade da tua vida tá nesse universo também. A gente não podia deixar passar batido. Não, claro. Bom, eu faço parte, né, da família aí de Rotary há 15, 16 anos e contando, né, como se diz hoje em dia.
quando meu pai entrou, e ele entrou muito por conta, né, de ajudar o próximo, e aí nisso eu entrei na época no Interact, que eram de mais novos, né, vai até os 18, e fui passando. Interact eu fiz intercâmbio, fiz o RILA, que é um programa dentro de Rotary de desenvolvimento de líderes, fui pro Rotaract, e aí entrei agora, vai dos 18 aos 30, e também aí agora entrei no Rotary no final do ano passado. Então eu sempre vi como primordial. Me faz bem, e eu acho que faz bem para todo mundo. A gente brinca que a gente ajuda o próximo, mas a gente muitas vezes é muito mais beneficiado, não financeiramente, mas pessoalmente, sim, em ajudar o próximo, né? Você ver algo acontecendo, você fala, nossa senhora, eu fiz parte disso. Eu fui uma formiguinha, mas eu ajudei. Então eu acho que isso motiva você ver algo que você idealizou sendo realizado, você vendo pessoas que precisam, né, da sua ajuda muito felizes por tão pouquinho às vezes para nós. Então eu acho assim, fazer trabalho social, seja ele em qualquer área, em qualquer organização, fundamental. E eu acho muito bacana quando as empresas trazem isso para dentro, né? Seja, por exemplo, num final de ano, já vi muitas empresas fazendo, elas pegam alguma entidade e os colaboradores podem adotar uma criança, né? Então fazer a cestinha da criança, isso é muito legal, né? A empresa onde o meu marido trabalha faz muito, e todo ano eu faço questão de falar, não, pega lá uma ou duas, né, e a gente vai fazer, fora o que a gente já faz dentro de Rotary, de outras instituições. Então eu acho... ela está me dando uns insights assim, se a gente pensar na pirâmide de Maslow, né, então tem as necessidades básicas e tal, e a autorrealização está lá em cima. Então o trabalho voluntário, ele leva a essa autorrealização. É quando a gente mexe na questão daquilo que você tem para você e aquilo que você faz para o outro. E é dessa forma que você vai atingir. E tem um ponto também que é questão de trazer sentido para a vida, né? Porque, assim, no momento que você está trabalhando para você e construindo o seu patrimônio, construindo as tuas coisas, até as tuas próprias amizades, mas no momento que você começa a ter essa percepção, né, da evolução, né, e do autoconhecimento, você começa a pensar, poxa, não tem sentido se eu estiver aqui, por exemplo, com tudo que eu tenho e ter gente, por exemplo, morando na rua ou morrendo de fome, sim, morrendo de água, né, porque não tem água e tal, então de repente essas pessoas vão morrer de sede, né, até a gente entrevistou a Fabiana recentemente, que faz um trabalho até de ir para o exterior e tal, que é sensacional, e aí eu vejo assim o quanto isso traz realmente de sentido para que as pessoas possam se engajar. Por isso que eu trouxe esse ponto para discutir aqui, porque, de certa forma, envolver os teus colaboradores da organização, independente se é uma empresa pequena ou grande, nesse tipo de atividade, você também está trazendo flow para dentro da empresa, né? Que é essa coisa do fluir, de a pessoa estar sentindo essa autorrealização de saber que, por exemplo, a empresa dela foi lá e reformou uma escola, como a gente tem aqui, né? Algumas indústrias fazem isso, aí fizeram, por exemplo, o trabalho de profissionalização de jovens, o Campus mesmo faz um trabalho incrível lá, né? Uma das entidades. Então, assim, ter essa conexão é importante também, né? Sim, não, é muito importante. E eu acho que a cada trabalho social, voluntariado, você começa a enxergar o mundo de uma outra maneira. A sua percepção muda das coisas. Você começa a dar mais valores a outras coisas e não tanto valor a coisas que você fala, nossa, pra quê? Não vale a pena, né? Teve um projeto que a gente fez em parceria com a Teto, quando eu estava presidente do Rotaract na época, para levantar as casas, né, de emergência. E não é que a gente só foi lá e doou, né, a quantia, não. A gente foi até lá, a comunidade, para subir a casa em um final de semana. Era de sexta a domingo. E eu lembro assim, exaustivo, cansativo fisicamente e até mesmo
psicologicamente, né? Eu acho que existem projetos que você também tem que estar bem com você mesmo, porque você está passando a sua energia para as pessoas. E eu lembro que, nossa, muito cansada embaixo de sol, de chuva, e a gente lá. E no final, você vê, até hoje eu lembro, a gente entregou a casa para Dona Rosa, ela chegar e ela dar o depoimento que ela deu, nossa, me arrepia até hoje quando eu falo. E eu levei depois, né, em agradecimento a quem doou esse projeto para dentro do Rotary para agradecer, porque a gente teve muitas doações. E eu lembro assim que 100% das pessoas que estavam lá, você não ouvia som a não ser das pessoas chorando com o depoimento dela, do que... É que é muito forte, né? É muito impacto. Porque quando você faz alguma coisa, e aí eu acho que o Rotary, nesse sentido, no mundo, faz esse trabalho, né? Porque quando a gente pensa assim no Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que está ali na ponta ali dos pontos mais críticos, mas você pensa o Rotary enquanto background de fazer projetos de alto impacto social, né? Sim. Porque se a gente for pensar, por exemplo, tem lugares que não tem governos para falar, vai ter moradia, vai ter isso, vai ter aquilo, tá? A própria vacina. É o Rotary que está lá fazendo aquilo para efetivamente dar o mínimo para aquelas pessoas, né? O Angel Polinal, né, que é do Rotary há muitos anos e muitas pessoas nem sabem, né? E que, nossa, erradicamos a polio, né? Que é algo tão simples, né? Uma gotinha, e que a gente vem fazendo esse trabalho e continua, porque não adianta você, erradicamos e tá tudo bem. Não, você tem que continuar, né? Então é um trabalho bem sutil, bem de formiguinha, mas que o impacto, é o que eu falo assim, o impacto às vezes para nós é muito maior, porque você vê aquilo sendo realizado, às vezes é tão mais do que para quem recebeu. Sim. Então é gratificante. Agora você hoje como empresária, né, tá aí atendendo clientes, tá, fazendo relações comerciais também, e aí faz esse trabalho do social, de estar envolvido com essas causas que também são extremamente importantes. Como que é a tua agenda em termos de dedicação de tempo? Vou jogar agora a pergunta de $1 milhão, né, que a gente fala aqui no programa. Assim, dá tempo de tocar a empresa, ou dá tempo de fazer, porque às vezes as pessoas falam para mim, como que você faz tanta coisa, é BRH, PP, não sei o que, aí eu fico assim, sei lá, eu faço, né? Eu não fico pensando muito no tempo. Como que é para você, até ouvir de uma jovem, né, Renise? Como a Renise falou que ela é uma jovenzinha. Casada, né? Muito com a família também, muito envolvida. Tem horas que meu marido pergunta, meu Deus, como que você consegue, né, arrumar tempo e controlar tudo? Eu não sei, eu acho que flui, simplesmente flui. E eu sou do tipo que quanto mais coisa eu trabalho melhor. Flui, acontece. Claro, tem dias que eu me programo, eu sei que eu vou ter mais coisa da parte, né, social para fazer, um dia antes eu fico até meia-noite trabalhando em casa. Ou então, o contrário, trabalhei e eu tenho que resolver isso dessa parte. Ok, vou e resolvo. Então eu divido conforme vai precisando, cada semana é uma semana, e flui. Eu acho que o importante é assim, aquela frase de eu não tenho tempo, eu não sei viver com essa frase, comigo não funciona. A gente arruma um tempo, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Perfeito. E por falar em tempo, o tempo do programa acabou, Renise. É inacreditável como a gente fala, né? Sempre, todo programa a gente vive falando isso. Às vezes eu até edito, não coloco lá no ar, porque assim, passa tão rápido, aí você tá assistindo e fala, como assim? Né? Eu mesmo fico aqui com uma lista de perguntas na minha cabeça, eu sei que a Renise também, né? Vamos perguntar isso, falar sobre aquilo e tal. Às vezes até tem um pouco de frustração da nossa parte, falar, queria saber mais isso, saber mais aquilo, mas infelizmente meia hora voa em televisão. Parece que televisão são 30 segundos, é um comercial de 30, né, para fazer uma menção aqui para a publicitária presente. Renise, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, nossa dobrada, né, fazendo a coisa acontecer, né, o programa sempre numa ascensão, que é muito bom, né. E você também, mas obrigado pela tua presença aqui. Espero que tenha valido a pena conhecer um pouquinho aqui a de casa, né? E os apresentadores do Pessoas de Valor. Eu só tenho a agradecer o convite, Renise. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. E sempre que precisar, estou à disposição. Legal. Então fica com a programação da Santa Cecília TV. A gente volta impreterivelmente na semana que vem com Pessoas de Valor. Até lá.